Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trabalhamos com o que Temos. Eu sempre gosto muito de contar que trabalhamos com o que temos. É o meu bordão. Eu falo mesmo, todos os meus pacientes em algum momento já ouviram trabalhamos com o que temos. Meu querido, é isso, trabalhamos com o que temos. Vamos trabalhar com o que a gente tem. Ainda que o que a gente tenha seja nada, a gente vai fazer alguma coisa com isso. Sejam muito bem-vindos. E aí eu preciso dizer que hoje eu tenho uma pessoa que, cara, eu admiro o trabalho dela assim, num nível, cara. E ela sabe disso, porque eu já falei isso pra ela na cara dela. Ela sabe disso. Hoje eu tenho alguém para conversar, que é alguém que, se eu não tivesse uma psicóloga, ela seria uma opção de terapeuta para cuidar de mim. Eu admiro muito o trabalho dela. E a gente vai falar de um tema que parece fácil, mas não é fácil. É um desafio para muita gente, que é a arte de dizer não. Será que é fácil a gente falar não para as coisas? Será que não é fácil? Como que a gente faz para isso? Por que a gente tem tanta dificuldade em impor limites? O pior é que essa deusa que eu vou conversar hoje, ela já sabia que a gente ia falar disso, e ela soltou uns posts no Instagram dela já falando sobre isso, que é para dar uma esquentada no público dela. No final, a gente deixa aí o Instagram dela, ou da clínica, como a gente sempre faz. Vocês vão lá dar uma olhada, que é um negócio bem legal. Hoje a nossa dúvida é, o que acontece no nosso cérebro quando a gente precisa recusar alguma coisa? Porque o ato de recusar é um negócio muito complicado e o nosso cérebro interpreta de uma forma específica. E eu queria muito trazer isso para a gente conversar hoje, junto, obviamente, com as fofocas e a parte da minha vida, que eu sei que vocês vêm aqui para saber da minha vida mesmo. E para isso eu tenho Daiane Alcântara, a nossa psicóloga, a nossa psidai, que eu sou assim... Sabe, eu não tenho palavras para dizer o que eu sou por essa mulher, meu povo. A minha vontade é de pôr ela num potinho e pôr na minha estante. Oi, Dani. Nossa, eu fiquei até sem palavras. É um prazer, Ju, estar aqui, poder participar do podcast e trazer um pouquinho mais de conhecimento, ainda que seja de uma forma bem leve para todo mundo que está nos ouvindo. Muito bem, gente, muito bom. Olha só, falar sobre limites é uma coisa extremamente importante, né? Então, vamos começar essa conversa aí. Vamos começar do melhor jeito que a gente pode, né? Sempre trabalhando com o que a gente tem. E eu quero saber, Dai, por que dizer não é tão difícil para algumas pessoas? Porque a gente sabe que é necessário, né? A gente cresce ouvindo não. Tira a mão daí, não põe o dedo na tomada, não come esse bicho de pelúcia, não faz isso, não faz aquilo. É tão fácil, né? A gente ouvir não, a gente recebe não o tempo inteiro. Mas por que é tão difícil para algumas pessoas dizer não? Nossa, Ju, eu vou tentar resumir, porque se fosse falar assim de forma bem clara, existem vários fatores que faz com que a gente tenha esse receio, né? Mas de forma bem resumida, medo. Medo de ser rejeitado, medo de decepcionar, medo de, repente, ser julgado pela outra pessoa. Então, assim, o medo, eles envolvem vários aspectos, incluindo o medo de, às vezes, ficar sozinho, né? Porque se eu sou rejeitado por outra pessoa, quando eu digo não para ela, essa pessoa pode se afastar de mim, né? Então, assim, o medo, ele gira em torno de tudo. Gente, né? Quanta coisa! É. Engraçado que quando a gente fala da questão do não, às vezes a pessoa até quer dizer, quer falar, né, esse não para outra, mas ela trava. Ela trava porque os nossos pensamentos intrusivos, eles aparecem ali naquele momento e acaba fazendo com que a gente recue um pouco, né? É melhor evitar certos conflitos desnecessários do que ter que comprar briga com outra pessoa, né? Isso acaba piorando quando essa pessoa ela tem um significado especial para nós, principalmente quando é uma pessoa muito importante, que nós gostamos muito, e isso se torna ainda mais difícil. Gente, eu nunca tinha parado para observar a falta de vontade, a falta de coragem, ou a falta de dizer não, associada de maneira assim tão clara ao medo, né? Principalmente ao medo de rejeição. Você acha que a gente ter medo de falar não, ou a gente ter dificuldade de dizer não, o nosso cérebro pode interpretar isso como uma forma de uma ameaça social? Sim, com certeza, né? Imagina, somos programados, digamos assim, né? Somos programados para viver em sociedade. Ninguém quer viver sozinho. Por mais que eu consiga lidar muito bem com a solitude, no fundo, todo mundo quer ter alguém ao lado. Então, se eu assumo esse papel de dizer não com mais frequência, é muito comum que as pessoas elas possam se afastar de mim.
Então, ela se afastando, logo eu entro naquele meu modo de sobrevivência. Como eu vou sobreviver sozinho, né? Então, essa ameaça à sobrevivência, ela causa várias coisas em nós. Por exemplo, estresse, ansiedade, solidão, né? Então, tudo isso gira em torno dessa rejeição, né? Então, sim, causa sim uma ameaça social, principalmente se nós olharmos nessa questão de, se eu dizer não para o outro, pode ser que eu seja excluído de alguma forma de um grupo social, eu posso ir contra uma cultura, enfim, são vários aspectos, né? Sim, sim. Bom, eu vou fazer um adendo aqui contigo, que é uma questão bem interessante, que aí já é mais um pouquinho da minha área, que a gente está falando aí de neurologia, neurociência, neuropsicologia, né? E a gente, em alguns episódios atrás, como eu brinquei, se você quiser ouvir mais sobre a amígdala especificamente, volte 5 casas e vai ali no episódio da ansiedade, que eu gravei com a Larissa, que lá a gente dá uma aula sobre a amígdala. E o que acontece? A nossa amígdala, que é um ponto muito importante do nosso cérebro, que é a parte mais primitiva, ela é responsável pelo medo e pelas emoções da gente, né? Então, ela que programa esse medo. Quando ela tem a interpretação de que há a possibilidade de desagradar alguém, e isso pode ameaçá-la de alguma forma, ela libera cortisol, ela libera todos os hormônios do estresse, ela faz com que a gente fique ansioso por isso. E aí a gente não sabe falar não, porque a ansiedade nos impede de usar o córtex frontal, que é o responsável por planejamento. Então, quimicamente, é isso que acontece na nossa cabeça. Por isso, a gente fala sim, porque o sim ele serve para evitar um desconforto. Exatamente. Qual é o preço de dizer sim o tempo inteiro, hein? Olha, vamos começar com a questão da sobrecarga emocional, já que nós estamos falando dessa questão da ansiedade, né? A ansiedade, ela traz ali uma sobrecarga emocional, ou seja, você não consegue controlar tudo que você está sentindo por dentro, né? Mas aí eu posso também trazer a questão da alta demanda, o burnout como exemplo também, né? Porque imagina, no ambiente de trabalho, se eu digo sim para todos os meus amigos e colegas que me pedem para fazer alguma coisa, além de eu não conseguir entregar o que eu realmente preciso entregar, eu estou fazendo o serviço do outro, né? E de certa forma, quanto mais eu trabalho, quanto mais eu deixo de ter outras áreas da minha vida como prioridade também, acaba que eu posso desenvolver esse desgaste emocional, né? Então, esse é tem a questão dos relacionamentos, né? Por exemplo, vou trazer aqui um exemplo de família, né? Que a gente sabe que acontece bastante. Nos relacionamentos, quando eu sempre digo sim para uma pessoa, vamos colocar aqui hipoteticamente falando, se eu sempre digo sim para minha mãe, só que naquele momento eu tenho algo programado com o meu marido, isso pode causar um conflito no relacionamento para com ele. Porque uma vez ou outra, tudo bem, faz parte. Mas pensa fazer isso com uma certa frequência. As nossas relações, elas acabam sendo prejudicadas também. E aí, sem falar que causa baixa autoestima, o impacto físico, porque, querendo ou não, a saúde física também acaba sendo envolvida. Então, tem vários impactos ali se nós olharmos de maneira geral. Mas eu posso destacar aqui principalmente a parte emocional, que é o que nós sempre falamos, né? Tratamos na terapia, quanto que o desgaste emocional, principalmente de você não ter tempo para você, para fazer um autocuidado, para você fazer coisas que você gosta, porque você está sempre ocupado fazendo pelo outro. É como se você vivesse pelo outro. Então, dizer não também é uma forma de autocuidado. Sim, com certeza. Sim. E quando nós trazemos, eu vou até fazer um adendo aqui, né, que é muito comum as pessoas acharem que é errado, né, você olhar primeiro para você, mas na verdade não, né? Quando você olha primeiro para você, você permite também olhar para o outro, porque se eu estou bem, eu consigo ajudar o outro também. Agora imagina, se eu não estou bem, o meu nível de estresse, o meu nível de irritabilidade está nas alturas. Em algum momento isso vai vazar, né? E pode prejudicar as nossas relações com as outras pessoas também. Então, sim, é uma questão de autocuidado. Caramba, cara. Bom, diante de tudo isso, a gente viu aí. Desculpa aí. Que primeiro, a gente tem o ato de dizer não, ele, quando a gente não consegue fazer, porque a gente está regado a medo,
Então, é importante a gente entender que esse medo vai nos proteger, porque todas as emoções têm essa função de proteção. Então, o medo ele vai nos proteger de um desconforto, né? Então, a gente vai dizer sim simplesmente para não lidar com o desconforto de dizer não, né? Na sequência, a gente tem aí a ideia de que o nosso cérebro ele lida com essa rejeição, com essa possível rejeição como uma ameaça, porque se eu estou falando não para o outro pode se afastar de mim. Então, isso não pode acontecer. E o impacto que tem na saúde mental pode passar desde prejudicar suas relações até a questão da saúde física também. Porque quando você está sobrecarregado, você não consegue lidar com as coisas. Né? Sim. E aí, nós vamos à parte interessante, vamos à parte bacana disso tudo, que é quando a gente faz fofoca, porque está estando com fofoca, né? E aí, não gosta de uma boa fofoca. Poxa, que pena. Por que não? Você é psicóloga, menina. Às vezes é bom a gente estar bem informado. Não é fofoca, é estar bem informado. Aí, muito bem, está bem informado. Então, assim, Dai, no ano passado, 2024 mesmo, né? Não é que eu tô confundindo 23 com 24, porque não tá começo de 25, não. 2024. Eu tive alguns problemas de sobrecarga de trabalho. Como assim, sobrecarga de trabalho? Coisa básica, assim, né? Se a gente for fazer aí, vou fazer aqui uma conta básica. Tá, ok. Vamos dizer que a nossa semana, ela tem 168 horas. Então, 7 dias na semana, de segunda a domingo, a gente tem 168 horas. Eu estava trabalhando na faixa de 80 horas por semana. Assim, simples. Pô, né? Bem Qual que é o problema? Eu estava passando mais da metade do meu tempo trabalhando. Só que mesmo passando mais da metade do meu tempo trabalhando, eu tinha um problema na minha vida. Eu tenho um problema na minha vida. Que é, eu não sei dizer não para o meu trabalho. No ano passado, o que aconteceu? Eu tive 2 quadros de burnout muito complicados. Então, no primeiro, ele foi complicado, mas não foi tanto, porque eu não cheguei a ser hospitalizada nem nada do tipo. E eu não precisei parar os meus atendimentos. Então, pensa comigo. Eu estava atendendo na faixa de umas 60 horas por semana. É muita coisa. Gente, uma semana tem 168 horas. Eu não sei se vocês param para pensar nisso. Mas, assim, se eu for fazer uma conta básica, dessas 168, 56 eu preciso passar dormindo. Entendeu? Me sobram 102 horas na minha semana se eu dormir 8 horas por noite. Eu estava trabalhando 80 horas. Então estava muito puxado. E aí o que acontece? Na primeira vez que eu tive o quadro de burnout, eu cansei, assim, eu esgotei mesmo. E aí eu não precisei ir para o hospital. Eu fiz o acompanhamento com a minha psiquiatra, eu fiz o acompanhamento com a minha psicóloga. E aí a gente foi manejando como deu. Então eu cancelei alguns atendimentos, tirei alguns dias da semana, manejei como deu. Só que aí quando chegou em julho, eu tive um desastre na minha vida, que foi o falecimento do meu pai. Por que foi um desastre? Porque 2 meses antes do meu pai falecer, 2 meses, eu estava sem falar com ele para mais de anos. E 2 meses antes dele falecer, eu peguei e eu conheci um cantor que eu gosto muito. Conheci um cantor de bar mesmo, né? O nome dele é Tiel, eu gosto muito dele. E ele é muito instrumentista. Então eu lembrei do meu pai, porque meu pai tocava muitos instrumentos. E aí eu comentei com esse cantor. Eu falei assim, nossa, Tiel, você me lembra muito do meu pai. E ele falou assim, e você falou isso pra ele já? Eu falei, não. Aí ele, por que você não fala? Traz ele pra ver um show, traz ele pra tomar alguma coisa aqui com a gente. Aí eu pensei, meu pai tá realmente bem doente, porque ele fazia hemodiálise há 14 anos, né? Então, ali em maio, no comecinho de maio, eu liguei pro meu pai, como quem não quer nada. Ele estranhou, inclusive, que eu tinha ligado para ele. E eu falei para ele, pai, olha, eu tô com saudade. Aí ele, nossa, eu achei que esse dia nunca ia chegar. Eu falei, para de graça, que senão eu desligo. A saudade vai passar, hein? Olha a graça. Na verdade, eu queria chamar o senhor para conhecer um cantor, assim e tal, não. Expliquei para ele. E ele falou, não, filha, quando eu melhorar, a gente vai almoçar com ele, sim. Passou. Depois desse começo de maio que eu falei com ele, a gente falou mais uma vez no Instagram, ele me mandou alguma coisa, eu conversei com ele. Só. 1 mês e pouquinho depois, ele faleceu. Ele faleceu no dia 24 de julho. Nesse falecimento do meu pai,
as coisas saíram super do controle, porque eu não sou obrigada a ser super heroína, eu sou psicóloga, mas não sou Deus, a lidar com o luto. Então, eu não fui obrigada a lidar com o luto de uma maneira tradicional. Então, eu continuei trabalhando, depois por mais 3 semanas, eu fui endoidar, depois de 3 semanas que eu estava trabalhando depois do falecimento do meu filho. Aí eu fiquei 2 semanas afastada do meu trabalho. Quando eu voltei, eu não voltei do mesmo jeito, porque eu ainda não estava muito bem, mas eu voltei mesmo assim. E aí se instaurou o segundo quadro de burnout. Nesse segundo quadro de burnout, eu fiquei hospitalizada por 2 dias. Porque eu não conseguia responder o básico, eu não conseguia fazer o básico. O meu cérebro não estava funcionando. O real virou um queijo quente, tá ligado? Meu cérebro tinha derretido, não tinha o que fazer. Por que eu entrei nessa situação? Porque eu sou uma pessoa que não sei falar não pro meu trabalho. Eu literalmente não sei falar não pro meu trabalho. Então, quando chegou no final do ano, eu e a Pamela, minha assistente, vocês inclusive vão ouvir a Pamela aqui também, porque ela vai aparecer em algum podcast aqui, principalmente para falar sobre maternidade, que é a cara dela. A Pamela, ela me ajudou a organizar para eu fazer o encaminhamento de alguns pacientes, porque eu estava muito doente. Eu consegui, dos meus 60 pacientes, fazer o encaminhamento de 10, o que já aliviava a minha agenda. Daiane, você sabe como está a minha agenda hoje? Com os meses... Hã? Eu fiquei até assustada, mas vou te perguntar como. Com os mesmos 60 pacientes novamente. Porque eu não sei falar não pro meu trabalho. Dai, socorro. Como falar não para uma coisa que a gente gosta tanto e a gente faz e a gente vai aceitando. Conforme você foi falando, inclusive em relação ao medo, eu acho que no meu caso não é muito um medo de rejeição, né? É literalmente porque eu quero fazer aquilo, eu quero ajudar, eu quero fazer por onde. Só que eu não consigo me priorizar. E eu vou enlouquecer de novo esse ano, tá previsto aí, ó, lá para julho a gente já tá, entendeu? Já baixou, já bateu a carteirinha ali no hospital para poder garantir que lá para julho já vai. Sabe o que... Aliás, primeiro, Jô, sinto muito pela perda do seu pai, né? A gente sabe que o luto não é uma coisa assim tão simples para passar, e cada pessoa ela sobrevive de uma forma diferente, né? Sobre o trabalho, Jô, agora eu fiquei até com uma pontinha aqui de curiosidade, porque a gente vai analisando, né? Autocobrança, medo de ser, como as pessoas podem ver, rejeição. Não, aí você trouxe agora a questão do querer ser útil, então o senso de utilidade, eu preciso ser útil para outras pessoas. Consegue perceber que tudo isso vai girando ali em torno dessa questão do dizer não, né? Porque se eu sinto a necessidade de ser útil, e aí vai um pouquinho da minha história de vida, né? A gente não foca tanto nessa parte, mas é importante entender quais são as nossas raízes. E muitas vezes esse senso de utilidade é o que faz você estar em sociedade. Se eu sou útil, eu estou com as pessoas me aceitam, porque elas veem o meu lado bom, né? E muitas vezes a gente tem receio do que as outras pessoas possam pensar se nós dissermos não para elas. Então aí não que seja o seu caso, mas poderia muito bem se encaixar na questão do como o outro vai me ver, né? Como ele vai me julgar, se eu, com todo o meu conhecimento, se eu, com toda a minha disponibilidade ou não, falar para ele que eu não posso, porque eu também sou ser humano e nesse momento eu não estou bem, né? Então, então a questão de ser super-heroína também pega, né? Eu preciso ser forte porque o outro precisa mais de mim. É quando eu não consigo nem valorizar as minhas emoções, porque, querendo ou não, a gente precisa saber ouvir o que nós sentimos também, né? E a questão de ser útil o tempo todo é um pouco disso. O outro sempre precisa mais do que eu. O outro sempre precisa ter um acolhimento, um carinho. O problema do outro, com certeza, é maior do que o meu. Então, eu não valido o meu problema. Sim. Né? Então, acaba desenvolvendo aí toda essa questão. Entraria perfeitamente. Não estou fazendo uma análise, mas apenas trazendo alguns pontos aqui. Essa é aí, né? Eu preciso dos pontos, porque é o que eu estava comentando, eu acho, quando eu gravei o episódio com a Denise falou assim para mim: Juliana, é claro que o Mindfulness funcionou para você. Você não matou ninguém da sua faculdade? Aí eu, verdade. Funcionou, não matei ninguém. Mesmo querendo. É a mesma coisa. Quando você fala assim para mim, Ju, olha, você precisa entender que o dizer não é uma autovalorização de você,
que é uma coisa que talvez não esteja acontecendo, me faz pensar, e também pode fazer quem está ouvindo a gente pensar que talvez o caminho seja esse para ele também. Sim. Às vezes a gente vê como aceitação, né? Eu serei aceito se eu for útil. Exato. Então, entra muito nessa questão também. Mas vale dizer que eu também posso ser aceito quando eu não sou útil? Posso, claro que posso. Uhum. Eu só preciso saber como. Aí eu entraria com a questão do, tá, se eu não posso ser útil aqui, né? Porque no meu trabalho já estou sobrecarregada. Como eu posso ser útil para essa pessoa sem me sobrecarregar? Ou seja, dizer um não para ela, né? Porque eu não vou poder ajudá-la, mas ainda assim não carregar aquela culpa de que eu deixei de ajudar alguém que precisa tanto. Essa é uma questão que é interessante a gente avaliar também, porque às vezes o não, você pode dizer ele de várias formas. Não vou fazer e ponto. Né? Porque às vezes a tonalidade, ela assusta mesmo. Mas quando eu trago, olha, no momento eu não posso, vou usar o seu exemplo como no momento eu não posso, porque a minha agenda está extremamente cheia, mas para que você não fique sem nenhum atendimento, sem nenhum apoio, eu vou te indicar a outro profissional que também pode te auxiliar. Então, assim, você não deixou de ajudar a pessoa, mas você não assumiu uma responsabilidade que você não aguenta, né? Então, assim, às vezes, a forma que eu falo, isso também acaba influenciando, né? Quando eu trago, porque a gente é tudo no extremismo, ou é sim ou é não, ou é tudo ou é nada. Às vezes não, a gente precisa achar o meio termo. Mas quando eu acho o meio termo e eu consigo expor isso, ou seja, entender que eu não vou ajudar porque aquilo está me prejudicando, mas que eu posso oferecer de uma outra forma um auxílio para aquela pessoa, nem que seja passar ela para outra pessoa ajudá-la, nem seja dar um direcionamento, falar, olha, eu não consigo te ajudar, mas se você fizer dessa forma, talvez vai te ajudar. Isso acaba fazendo com que você se sinta menos culpado também, né? Porque você não vai deixar de ser útil, mas não vai também assumir uma responsabilidade que talvez não lhe cabe. Cara, sensacional. Sensacional, sensacional. Eu achei que não só foi pontual, como me deu uma luz, como mostrou que isso pode acontecer com qualquer pessoa. Então, a falta entre aspas, da capacidade de dizer não é porque você é um ser inferior e você não consegue fazer. Acontece com todo mundo. E não só acontece como você se compromete. É difícil para você e você vai se sobrecarregar, né? Se você não fizer de uma maneira diferente. Eu adorei. Tá vendo por que eu falei no começo que eu deixaria você cuidar de mim? Que olha, eu fico feliz, hein? Que honra seria. Sabe uma tática que eu gosto de falar para os meus pacientes? Talvez sirva aí como um exemplo, né? A gente faz uma régua de 0 a 100. Eu preciso manter essa régua no equilíbrio, 50%, né? Mas eu tenho uma margem de erro até 80%. Então, se eu tenho lá, vou usar o exemplo que nós estamos falando aqui do burnout, por exemplo. Certo. Se eu preciso trabalhar 80 horas por semana, não, 80 é muito, né? Vamos diminuir isso aqui. 30 horas por semana é o meu máximo. Eu preciso fazer 30 horas. Mas eu sempre vou tentar equilibrar e trabalhar ali umas 25 horas, porque eu tenho a minha margem de erro de 5 horas, caso eu precisar fazer algum encaixe, caso eu precisar fazer algum remanejamento, caso eu precisar, enfim, né? Alguém precisa de mim com urgência, eu tenho aquela margem de erro. Mesmo que eu poderia chegar até 40 horas semanais, que é o que normalmente as pessoas trabalham, 40, 44 horas semanais, eu sempre preciso manter no máximo aquelas 30 horas. Trazendo para a parte emocional, né, que eu acho que até é interessante a gente poder trazer. Eu sei que o 100% é quando eu vou explodir. Né? Certo. Então, eu preciso mapear aquilo que... os meus limites. Aquilo que faz com que eu saia do meu limite. O estado normal é o 50%. Eu sei que se eu pegar mais uma demanda de uma demanda do outro, eu vou dar uma levantada. Se eu pegar mais do que isso, eu vou explodir. Então, eu preciso sempre tentar manter no meu limite máximo, que é os 80%. Né? E claro que a gente vai adaptando ela de cada caso para poder
para poder colocar ela em prática, né? Mas a ideia é, se eu percebo que eu vou explodir, eu já começo a mapear isso. Então, quando falta uma gota naquele copo para eu poder transbordar, é onde eu começo a colocar o não na minha vida. Não posso, não consigo, desculpa, não dá certo, porque mais uma gota vai fazer eu transbordar. Porque é muito difícil para quem não consegue falar não, perceber antes de 2 gotas, por exemplo. Exatamente. Então, quem não consegue falar não, falando por experiência própria, eu não vou conseguir perceber quando faltar 2 para eu estourar. Eu vou perceber quando faltar 1 e quando estiver perto desse 1 chegar. É aí que eu percebo. Então, aí é que eu preciso fazer esse mapeamento que você está me ensinando para que eu consiga manejar da melhor forma. Exatamente. Aí é a questão do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você vai perceber o que está causando ansiedade, o que está te deixando mais estressado, né? Então, tudo isso ali que você vai mapeando, você consegue direcionar. Opa, já estou ficando mais agitada aqui. Então, talvez é hora de eu já começar a desacelerar um pouco e colocar alguns nãos. Perfeito. E você consegue me dar alguma dica prática além dessa? Porque essa se encaixa muito bem para esse caso, mas alguma dica mais genérica de como que a gente pode fazer para falar não, então, dentro desse contexto? Porque, assim, é muito difícil, a gente tem muito medo, tem toda essa questão que a gente já trouxe aqui, mas será que tem alguma coisa que é prática, do tipo assim, se a gente fizer isso, talvez a gente consiga falar não quando é necessário? Vai de caso a caso, né? De pessoa para pessoa, né? Mas o que eu gosto muito de falar, Jô? Trazendo a questão dos como você sente, né? Coloca o seu grau de importância. A matriz de importância, vamos colocar desse jeito. O que é importante para você? Por exemplo, nesse caso aqui, é ser útil para outra pessoa, certo? Como eu posso ser útil sem me prejudicar? Porque a partir do momento que começa a me prejudicar, então aí já é um problema, né? Então, aqui eu travo. Matriz de prioridade em outros casos. Uma pessoa que sempre pede algo para você. Trabalho também, vamos colocar esse exemplo. Um chefe que sempre está pedindo trabalho, mas você nunca entregou a sua demanda. Qual é a sua prioridade naquele momento? É a sua demanda. Então, depois que você conseguir finalizar aquilo, você pode ajudar o outro. Porque nem sempre a gente precisa ser ruim. Agora, se começou a te atrapalhar de forma geral, é onde você deve encaixar. O que é importante para você? Né? Vou trazer um outro exemplo aqui que talvez fique até mais claro. Quando a gente olha para a nossa vida como geral, tem uma atividade que eu gosto muito de usar, que é a roda da vida. Né? A roda da vida, ela simboliza ali as áreas da vida que você precisa de atenção. Né? Sim. Se uma das áreas ela está tendo mais atenção do que a outra, é interessante que você reveja algumas coisas. Por quê? Ela vai precisar estar sempre em equilíbrio? Claro que não. Tem momentos que você vai se importar mais com o trabalho, tem momentos que vai se importar mais com o relacionamento, mas elas precisam fazer com que a sua vida, ela gire, ela se movimente. Se uma área, ela está parada porque você está deixando de lado, é interessante que você veja o que está acontecendo. Muitas vezes, eu deixo de fazer algo que eu quero, que eu gosto, de ter um lazer, porque eu estou sempre atarefado fazendo algo para o outro. Então, aqui é onde eu consigo enxergar. Eu estou deixando de ir ao cinema, por exemplo, que eu quero, porque alguém me pediu alguma atividade ou alguma coisa que eu nem quero fazer, nem estou a fim de fazer, não quero estar, mas para não desagradar ou para ser útil, enfim, eu estou fazendo? Aqui é um ponto. Então, se questionar. Eu estou deixando de fazer algo que eu gosto, eu estou me sobrecarregando, eu estou fazendo além do que eu consigo? Se sim, então aqui é um sinal vermelho. Se não, eu posso rever como eu posso ajudar essa pessoa e seguir vida. Não sei se ficou muito claro, né? Mas tentei trazer aqui tanto a questão de você olhar a sua vida como um todo, porque a gente falou de autocuidado agora há pouco, mas também olhar nas suas necessidades, nas suas prioridades, aquilo que faz sentido para você. Sim. Eu acho que faz sentido, sim. E essa questão de olhar qual área da sua vida que está sendo mais afetada, por exemplo, pelo fato de você não conseguir falar não e começar a dar atenção para ela, automaticamente faz com que você comece a falar sim. Sim. Né? Para a área da sua vida, obviamente. Não para aquilo que você sempre vinha falando assim, né? Isso é importante. Uma coisa que eu, uma vez, utilizei com uma paciente minha e funcionou super, e eu sempre dou de exemplo para os meus pacientes que não conseguem falar não,
é o famoso 5 minutinhos, né? É o derrubar a ligação de propósito, peraí que meu feijão tá no fogo. Exato. Opa, só um minuto. A técnica do cafezinho. Opa, né? A gente sempre tem alguma coisa assim, que só um minutinho que eu tô passando o café, a gente já conversa. Então a gente usa alguma coisa assim para a pessoa poder parar para pensar, para fazer todas essas avaliações que a gente ponderou, né? Porque às vezes no estar afoito em responder para ver se você vai fazer aquilo, se você não vai, você acaba não considerando essas questões e você não consegue pensar o que é positivo ou negativo para você. Você não vai pensar, cara. Ou você aceita ou você recusa. Hey, let's go, vamos embora, né? E a vida, ela é muito rápida. Então, eu lembro que eu tinha uma paciente, porque ela tá de alta tem uns anos já, e ela falava assim pra mim que ela não conseguia falar não pros filhos dela. Os filhos dela tinham aí seus 30, 40 anos, né? Então, eram pessoas que acabavam abusando da boa vontade dela. E aí, eu ensinei isso pra ela. Eu falei, olha, a próxima vez que um deles te ligar pedindo qualquer coisa, fala que você tá com o feijão no fogo, que você precisa dar uma desligada rapidinho, a gente já conversa, e derruba a ligação de propósito pra você poder pensar no que ele tá te pedindo. Ela, Ju, mas eu vou mentir pra ele. Eu falei, não é uma mentira, é algo positivo, tenta. Nunca mais essa mulher esqueceu, lembrou de colocar o feijão pra cozinhar antes dos filhos ligarem. Todas as vezes que os filhos iam pedir alguma coisa, ou ela tava com o feijão no fogo, ou nossa, a ligação tá ruim, peraí, só um minuto. E aí ela desligava. E ela ia parar pra pensar naquilo que os filhos estavam pedindo, pra ver se ela falava sim ou não. E a relação acabou mudando muito, tanto que os filhos achavam até estranho, que ela começou a falar não pra algumas coisas que antes ela não falava. Né? Então, talvez uma forma seja a gente parar para pensar antes de aceitar ou recusar alguma coisa. E o parar para pensar, ele é muito difícil, né? Isso é uma coisa que eu falo bastante aqui, que o nosso parar e pensar, ele é uma coisa muito escassa, né? Eu costumo usar essa técnica como técnica do cafezinho. Levanta, vá tomar um café e depois você responde a pessoa. Exatamente para dar essa pausa, né? De você conseguir analisar a situação e ver o quanto que aquilo vai te prejudicar, né? Mas faz todo sentido. Não é? É muito difícil. Às vezes a gente é muito imediatista. Então, se eu acho ali no imediato, eu preciso responder. Não, você não precisa responder agora. Você pode, principalmente quando não é ao vivo, né? Você pode deixar para responder depois. Pensa melhor, entende o quanto que aquilo vai te afetar ou não. Né? Faz todo sentido. Perfeito. Gente, que conversa foi essa? Socorro. Acho que se tivéssemos mais tempo, iríamos embora, né? Conversando, né? Gente, que coisa mais fluida, mais legal. Daiane, você é obrigada. Você está me obrigando a trazer você de volta. Mesmo que você não queira. Você vai ser obrigada. Próxima temática, vamos decidir e vamos trazer você de volta, porque eu achei prático, eu achei conciso, as análises são muito boas e assim, faz parte da vida da gente, né? Então eu achei muito legal. Dai, última mensagem para esse povo. O que você tem para dizer para essa galera que não sabe dizer não? Cuida de você antes de cuidar do outro. Lembre que você... Tá? É a primeira colocada ali da lista, é o primeiro lugar. Então, se você está bem, tudo fica bem. E não é egoísmo você primeiro se valorizar para depois valorizar o outro, tá? Quando eu me coloco em primeiro lugar, eu também cuido do outro. Então, tá tudo bem. Meu Deus, é isso, gente. Palavras de sabedoria, entendeu? Alcântara 2025. Usem. Opa, vamos colocar. Já bota ali. No... Eu quero recorte desse final no Instagram depois, hein? Arrasou. Muito bom. É sempre um prazer conversar com você, né? E é interessante que é uma troca. Tanto eu falo, mas eu também aprendo, né? Então, quanto mais nós conversamos, mais nós aprendemos e conseguimos nos ouvir, percebemos que às vezes a gente precisa mudar algum comportamento, né? É verdade, é sempre muito importante. É por isso que eu sempre digo que a terapia é uma troca e as conversas são trocas, gente. Toda conversa é uma troca, né? E isso é muito importante. E para você que está aí do outro lado, tá tudo bem você trabalhar com o que você tem. Então, se agora você não tá conseguindo falar não do jeito que você quer, trabalha com o que você tem, que em algum momento você vai conseguir. Aproveita que você está trabalhando com o que você tem, compartilha a gente também. Então, compartilha aí o podcast, o nosso Instagram. Então, daqui da nossa clínica é o psicologia.neuromarian. Se você quiser seguir lá, ver os nossos posts fofinhos, o vídeo, a gente sempre tem alguma coisa nova lá pra gente poder discutir, aprender um pouco mais. E o da Daiane, por favor, Instagram pro povo. Bem simples, daianealcantara.psi.
Bem simples. Bem simples, tranquilo. Segue lá que também tem conteúdos incríveis e aí você vai conseguir. A gente usa muito o nosso Instagram para divulgar não só o que a gente faz, mas também aquilo que a psicologia pode te ajudar. Então saiba que se a gente está passando aqui, não é tipo, vamos ganhar mais seguidores. Não, é porque a ferramenta já tá mastigada, amigo. Vai conhecer. É bem legal, né? Dai, muito obrigada por essa aula incrível sobre como dizer não. Vou pôr em prática e nós nos vemos na próxima. Obrigada. Eu que agradeço. Agradeço muito. E, gente, obrigada para vocês também, viu? Até a próxima, gente.